O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Seis dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali, ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro, muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com os seus cabelos. A casa inteira ficou cheia de perfume do bálsamo. Então falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de entregar. Por que não se vendeu esse perfume por 300 moedas de prata para as dar aos pobres? Judas falou assim, não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus, porém, disse: deixai-a. Ela fez isto em vista do dia de minha sepultura. Pobres, sempre os tereis convosco, enquanto a mim, nem sempre me tereis. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque por causa dele, muitos deixavam os judeus e criam em Jesus. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, entramos na Semana Santa, a Semana Maior, a semana de nossa redenção. Com grande alegria acompanhamos Jesus nesses dias que, porém, são dias dramáticos. Alegria, porque sabemos que tudo isso é por amor a nós. Dramático, porque sabemos que tudo isso é por causa dos nossos pecados. Jesus entrou triunfante em sua cidade santa, Jerusalém, no dia de ontem. Agora, ele, faltando 6 dias para a Páscoa, se recolhe na casa dos seus amigos em Betânia, que fica a poucos quilômetros de Jerusalém. E ali acontece o gesto profético de Maria, que usa um perfume caríssimo, de nardo puro, caríssimo, 300 moedas de prata. 30 moedas de prata era o preço de um salário mínimo. Era o preço que se pagava por um escravo, não é isso? É essa recompensa que Judas irá pedir por Jesus. O perfume custou 10 vezes mais o que os judeus pagaram por Jesus. 10 vezes mais. Diríamos 10 salários mínimos. Jesus foi vendido pelo preço de um escravo, por uma quantia irrisória. Aqui, a mulher cheia de amor e de devoção, sabendo quem é Jesus, o próprio Deus, não poupa nada para honrá-lo, para estar com Ele. E Jesus então nos ensina uma coisa, um ensinamento que muitas vezes é deturpado dos dois lados, deturpado pela esquerda, deturpado pela direita. Essa famosa história dos pobres sempre os tereis entre vós. Que história é essa? O que é que Jesus quer ensinar com isso daí?
Primeira coisa, não é o desprezo dos pobres. É evidente. O próprio Jesus, no capítulo 25 do Evangelho de Mateus, nos diz que quando nós fazemos algo de bom para os pobres, é a mim que o fizestes. Então, não tem essa coisa de ou Jesus ou os pobres. Não. Nos pobres está Jesus. Isso é evidente. O que Jesus aqui está dizendo é o seguinte: é que nós precisamos pagar o preço para estar com Ele. Ele diz, e esse é o importante do Evangelho, não é o pobre sempre os tereis entre vós, não, mas é o fato de que, quanto a mim, nem sempre me tereis. Ou seja, o que é que nós estamos fazendo para estar com Jesus? Nós estamos iniciando a semana decisiva, em que nós precisamos entender que nós precisamos pagar o preço caro, mais do que o perfume de nardo. Precisamos pagar o preço de dar as nossas vidas para estar com Jesus. Nós estamos dispostos a isso? Vai ser nesta Semana Santa, em que os discípulos, todos, serão colocados diante dessa alternativa. Jesus disse: quem ama a sua vida mais do que a mim, não é digno de mim. Os apóstolos todos irão ter que preferir Jesus. Quantos preferiram Jesus à própria vida? Quantos pagaram o preço para estar com Jesus, ter Jesus consigo? Essa é a grande pergunta que nós precisamos responder nesta Semana Santa e em nossas vidas. Para estar com Jesus, qual é o preço que eu estou disposto a pagar? Maria paga o preço do nardo puro. Mas daqui a pouco, São Pedro não paga o preço da própria vida e treme diante da serva do sumo sacerdote. E nega Jesus. Daqui a pouco, os outros 9 discípulos, 9 apóstolos, irão sair correndo, irão desaparecer do mapa e não pagam o preço para estar com Jesus. Somente João, o único João, dos 12, um só. Um traiu Jesus e o vendeu por 30 moedas, Judas. Não somente não pagou o preço, quis tirar lucro do não estar com Jesus. Outro, por medo, negou Jesus 3 vezes. Outros 9 sumiram e não tivemos notícia. Então somente um, apenas um, teve força, teve a graça de pagar o preço. São João. E não coincidentemente, mas maravilhosamente, ele fez isso porque estava com a Virgem Santíssima, porque estava junto com a Virgem Maria. Então entremos, meus irmãos, nesta Semana Santa, entremos na cidade santa de Jerusalém com Jesus, vivamos essa semana e vivamos nossa vida muito próximos da Virgem Maria. Que ela, nossa mãe, nos instrua, nos auxilie, nos dê a graça de pagar o preço para estar com Jesus.
a mim nem sempre tereis. Não porque Jesus não queira estar conosco. A mim nem sempre tereis, porque nós que não pagamos o preço, o matamos. Nós que não pagamos o preço, o tiramos de nossa vida. Nós que não pagamos o preço, estamos dispostos a preferir tudo a Jesus. Quando eu escolhi como lema do meu apostolado no meu site a frase que está nos Santos Padres: Christo nihil preponere. Nada antepor a Cristo. Aqui está um ideal de vida para todos nós. Não é somente meu, não é a frase do Padre Paulo, mas é a questão crucial de nossas vidas. Que terrível colocar coisas antes de Jesus. Preferir. Jesus nos advertiu que quando você vai entrar numa batalha, conte quantos soldados você tem, porque se forem poucos, é melhor você mandar uma embaixada de paz. Jesus nos advertiu: quando você quiser construir uma torre, veja os recursos que você tem, porque senão as pessoas vão dizer: começou a construir, mas não teve dinheiro para acabar. Você está seguindo Jesus. Calcula aí o exército. Calcula os seus fundos, o seu dinheiro para essa construção. Na vida, várias vezes na vida, não uma só, várias vezes, irá chegar o momento da encruzilhada. A Semana Santa é a celebração litúrgica das encruzilhadas de nossa vida. As encruzilhadas em que nós somos chamados a decidir. Ou Cristo, ou perder tudo. Ou eu fico com tudo e perco Cristo, ou eu perco Cristo e fico com tudo. Ou eu escolho Cristo e perco tudo. É aí que está a coisa. O que é que você vai perder? Acontecem essas coisas. Quando que são essas encruzilhadas? Quando o casamento começa a ficar pesado, e o diabo vem apresentar o divórcio como solução. Quando a castidade começa a ficar difícil, e o diabo vem e diz assim: mas todo mundo faz. Quando a perseguição no trabalho, na escola, na política, começa a ficar dura, e aí você tem que decidir por Cristo. Ali são as nossas Semanas Santas. Ali nós temos que pagar o preço do nardo puro. Ali nós temos que pagar o preço de entender que, se eu escolho Cristo, eu não perco nada, nada do que é verdadeiramente válido, bom, humano. Eu ganho tudo nele. Mas se eu escolho tudo e rejeito Cristo, tudo apodrece, tudo passa, tudo morre, tudo perde seu valor. Quem não amar a Cristo mais do que a sua própria alma, seu pai, sua mãe, suas propriedades, sua fama, sua saúde, seu sucesso, seu poder,
seu dinheiro, não é digno de Cristo. É isso que Jesus está nos ensinando hoje. A mesquinharia, a mesquinhez de Judas está no fato de que tudo tem mais valor do que Cristo. Judas, olhando para as 300 moedas, cobiça e preferiria as 300 moedas a prestar homenagem a Cristo. Não somente 300 moedas. No leilão, para vender Cristo, Judas não esperou chegar nem a 300, ele já arrematou com 30. E nós? Então vamos começar a Semana Santa. E isso deve estar sempre diante dos nossos olhos. O que é que eu prefiro? E a notícia boa da Semana Santa, a maravilha da Semana Santa, é que Ele nos preferiu. Jesus podia ter tudo e nos perder, mas Ele preferiu perder tudo para nos ter. Porque essa era a vontade de Deus, a vontade de Deus Pai, a vontade de Deus Filho, a vontade de Deus Espírito Santo. Jesus é o Filho encarnado, é o próprio Deus que na sua vontade salvadora vem nos resgatar. E Ele então perde tudo, porque isso sim é a vontade de Deus, por amor a nós. Mais do que o nardo puro, mais do que o frasco de alabastro quebrado, Jesus quebra a sua vida na cruz por amor a nós. O que Jesus está nos pedindo, de amar a Ele mais do que tudo, não é difícil quando nós vemos que Ele nos amou mais do que todas as coisas criadas. Claro, não mais do que a Deus, né? Mas de tudo o que Ele tinha, Ele renuncia às coisas criadas para nos ter. Esse amor deve nos mover. Esse amor deve ser a nossa luz na Semana Santa e na vida inteira. Deve nos mover o fato de que Ele nos amou. Ele preferiu tudo, porque eu não vou preferir Ele. Perdão, Ele preferiu a nós mais do que tudo. Por que é que eu não vou preferir? Então coragem, vamos lá. É Semana Santa, Ele nos amou, Ele nos preferiu. Prefiramos a Ele. A diferença da preferência de Jesus para a preferência nossa é a seguinte: Ele preferiu a nós, que não temos valor, porque essa era a vontade amorosa de Deus. Nós podemos preferir a Ele, que tem valor infinito, e isso também é a vontade amorosa de Deus. Nada perdemos quando preferimos a Cristo.